De volta com o Conexão Alagoas e hoje eu converso com o professor da Uncisal, Pedro Menezes. Professor, no bloco anterior nós contamos um pouco da sua trajetória, até das dificuldades para conseguir percorrer esse caminho bem sucedido, felizmente. Como é que foi o acesso, o ingresso na Uncisal? A Uncisal também, dentro da carreira acadêmica, ser professor universitário, eu acho que é o percurso natural do planejamento de qualquer pessoa, né? De qualquer pesquisador. E aí foi um momento também muito difícil, concurso público, poucos recursos. A universidade estava começando ainda, não era nem universidade, era um centro ainda, né? Então a gente investiu e vislumbrou a Uncisal como uma possibilidade muito grande de ser o campo de trabalho. E fizemos o concurso, fomos aprovados e seguimos a carreira dentro da universidade com muita dificuldade, porque ela ainda não era universidade, depois ela se transforma em universidade. Não tinha recurso, não tinha... A gente, como o estado de Alagoas não tinha uma estrutura que tem hoje, que vale destacar. A FAPEA hoje faz um trabalho maravilhoso de investimento em pesquisa. O governo do estado hoje realmente investe em pesquisa, diferente de outros estados, como até mais ricos do que Alagoas, como Pernambuco, por exemplo. A gente tem aqui o apoio da FAPEA, fundamental para que a gente possa fazer as pesquisas e fornecer as bolsas, porque hoje, na minha época, não tinha bolsa como a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, na pós-graduação que eu coordeno na Uncisal, todos os alunos, mestrado ou doutorado, têm bolsa. Isso é algo assim inédito, que não é uma realidade do Brasil todo, é uma realidade de Alagoas, que é diferente dos outros estados, que inclusive fico com um pouquinho de uma inveja branca, assim, que, poxa, vocês têm tudo aqui, tem uma estrutura nova, e é mesmo, a gente realmente hoje tem uma estrutura que fez florescer a pesquisa, então aquilo deu a oportunidade de formação de um grupo, porque outra coisa a destacar é, a pesquisa não funciona sem grupo. Ninguém é pesquisador sozinho, eu não sou, sou um representante aqui do grupo, do LATEC, Laboratório de Audição e Tecnologia da Uncisal, que a gente fundou há mais ou menos 10 anos atrás, com um grupo pequeníssimo, e hoje a gente tem 35 pessoas trabalhando em todos os níveis, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com convênios internacionais. Então, é necessária essa formação de um grupo e de uma unidade para que as pesquisas cresçam e a Uncisal deu essa oportunidade para a gente lá. Quer dizer, então, professor, ouvindo o senhor falar, acho que a gente pode compor talvez até mais do que um tripé, né? Mas tem que ter, a academia tem que ter pesquisa, tem que ter apoio governamental, e aí o senhor fala muito bem da questão da bolsa, que é fundamental para as pessoas poderem pensar, estudar e pesquisar. E mais do que isso, né, dar visibilidade também para a sociedade desse trabalho. E no caso do LATEC veio com exemplos fantásticos, né? O LATEC é um laboratório hoje que trata diretamente com a população, né? A gente tentou fazer essa migração, porque a gente era muito técnico, um estudo muito difícil de explicar para a população, e passamos há 5 anos atrás a tentar fazer uma ciência mais direta, que impactasse direto na população. E aí vieram os primeiros convênios. A gente tem convênio com a Universidade de Vanderbilt para estudar Zika, impactando na microcefalia, foi o nosso primeiro trabalho. E aí tem várias coisas importantes. Primeiro, a gente traz o recurso do exterior para cá. Somando todo o recurso que a LATEC trouxe nas últimas pesquisas, é mais de 20 milhões de reais para estudar as questões de Alagoas. E aí você pega o impacto populacional específico, então, crianças que tiveram microcefalia foram assistidas, foram atendidas. O recurso vem, inclusive, para trazer ela, de buscar de casa e levar até o laboratório, dar o almoço. Não é algo... É diferente da pesquisa aqui no Brasil, que não pode ter esse recurso. Lá a gente tem recurso, inclusive teria dinheiro até para pagar ao voluntário, mas no Brasil a legislação não permite, a gente usa o dinheiro para pagar a infraestrutura da pesquisa. E aí esses estudos, por exemplo, a gente descobrimos que crianças expostas, não as que têm microcefalia, mas as expostas ao vírus, também tinham repercussão na cognição e também em questões do desenvolvimento psicológico. E aí isso gerou uma nova pesquisa que começamos agora, estamos no início, formando já os primeiros testes para começar em crianças expostas. E aí é um grupo gigantesco e, mais uma vez, vamos trabalhar diretamente com a população e beneficiá-la. O senhor é o idealizador do LATEC, do laboratório. De onde vem essa inspiração? A gente não... quando ele foi criado há mais de 10 anos atrás, como LIA, Laboratório de Instrumentação e Acústica, é porque a gente tinha um grupo de 3 pesquisadores só e que a gente queria desenvolver pesquisa e ciência, e ter grupo, como eu falei, facilita. Só que ao longo do tempo foi mudando o perfil, a gente foi voltando mais para a eletrofisiologia, atenção do desenvolvimento do idoso, de crianças, e a gente mudou para a LATEC, vai fazer 11 anos agora que a gente mudou para o LATEC,
que é um laboratório que trata tanto da audição da maneira geral, mas especificamente sobre a eletrofisiologia e seu desenvolvimento em diferentes populações, como, por exemplo, crianças expostas à Zika e recentemente enviamos um outro projeto também internacional para estudar todas as crianças que nascem em Alagoas, sobretudo as de alto risco. E se for aprovado, a gente vai ter um laboratório dentro da Santa Mônica avaliando todas as crianças. É algo que é assim, difícil de fazer, porque demanda muitos recursos financeiros que o Brasil mesmo não tem e o dinheiro vem todo de fora. Qual é o tamanho da sua satisfação, professor, saber que você está à frente de algo tão importante para a sociedade e é um exemplo também para o mundo todo? A primeira coisa assim, que eu tenho que dizer é, não sou eu, assim, eu sou somente um representante, como você falou, assim, é um grupo muito grande. Tem muitas pessoas em muitas camadas. Eu, vamos dizer assim, eu dou alguma orientação no que eu sou especialista, mas também recebo muitas pessoas de muitos lugares. A gente tem convênio com a UFPB, a UFRN, que são nossas parceiras no mestrado e doutorado de fonoaudiologia. A gente tem convênios com a UFPE, a gente tem com a Unesp em São Paulo, com a USP. Então, no final, a gente desencadeia uma rede de estudo. Eu acho que é esse que é o destaque. E aí eu fico feliz de participar dessa rede. É algo que assim, vamos dizer, que me traz muita felicidade, porque eu posso efetivamente fazer essa coordenação e ajudar as pessoas, que é isso o objetivo final maior da ciência. Quer dizer então, professor, só para a gente deixar bem explicadinho para os nossos telespectadores, que dentro da Uncisal nós temos o LATEC, e dentro do LATEC tem um programa de pós-graduação que atua nessa rede praticamente nacional. O programa ele é da Uncisal e o LATEC é um laboratório, o único atualmente dentro dele. Mas é um programa nacional que é em associação com a UFRN e a UFPB, nossas parceiras, inclusive foram elas que começaram o programa, já entrou depois, e que atua no Brasil inteiro, com várias redes de pesquisa. Eu estou falando aqui da rede de pesquisa do LATEC, essa interna, mas aí tem outras redes internacionais que também são beneficiadas com recursos externos, inclusive. Nós temos recursos internacionais, mas o Brasil também nos financia, a FAPEAL principalmente, mas o CNPq. A gente teve um projeto agora aprovado gigantesco pelo CNPq, com o uso de IA para o diagnóstico eletrofisiológico. Então a gente tem essa rede e esse grupo, e é esse grupo que deve ser exaltado. Nenhum pesquisador consegue sozinho se sustentar. Então, sem o grupo, sem essa ajuda da rede, nada disso teria funcionado. Professor, eu como bom repórter estou com uma informação aqui privilegiada. O senhor recebeu recentemente a confirmação de que passou a ser membro assessor do CNPq, é isso? É isso. Parabéns mesmo, já de antemão. Mesmo. Obrigado. O CNPq ele tem as suas diversas áreas, são muitas áreas, mais de 40 áreas, e cada área é subdividida em sub-áreas. Por exemplo, a fonoaudiologia está dentro de uma área dessas e tem 2 representantes nacionais. E eu já tinha a Bolsa de Produtividade, que é uma bolsa concedida a pesquisadores que se destacam no Brasil inteiro, e esses pesquisadores podem ser candidatos, votar e serem votados, e aí eu me candidatei e recentemente fui aprovado e vou começar mais essa jornada de atuação, agora mais nacional, tentando ajudar os grupos de pesquisa da maneira geral, ajudando a concessão de bolsas, o direcionamento dos fomentos. Acho que isso é um caminho também importante que eu posso contribuir para o Brasil e para a ciência brasileira. E o que significa para o Pedro ter alcançado esse posto tão importante para todo mundo, né? Significa que eu estou representando um grupo, eu estou representando o Nordeste, é o Nordeste avançando também. Não sou eu individualmente, mas assim, é uma conquista do Nordeste, é uma conquista do PPG-FON, que é esse programa de fonoaudiologia. Eu acho que é uma conquista do Brasil, porque a gente vai agora fazer uma política o mais meritocrata possível, fornecendo e financiando aquelas pessoas e aqueles grupos que realmente vão contribuir para o Estado, sem coleguismo, assim, um estudo direto, técnico, de quem merece ter o recurso e quem vai ter o recurso serão as mesmas pessoas. Professor, o senhor falou aí uma palavra-chave na nossa vida, que é política, né? Não dá para imaginar nada na nossa vida sem política. Política, na verdade, é o poder de tomar decisão. O senhor aprendeu muito a fazer essa política de bastidor para conseguir. Isso é importante também, né? Isso acompanha o pesquisador, né? Acompanha. Eu não comentei aqui, mas eu fui também da universidade, assumi cargos administrativos, fui pró-reitor de desenvolvimento humano, fui pró-reitor de pesquisa. Então, eu aprendi como era esse meio político, representei o reitor da Uncisal à época muitas vezes. Então, esse início na política universitária
que depois virou política nacional, fui presidente da Academia Brasileira de Audiologia, vice-presidente. Então, tudo isso foi me dando um molejo, né? Como lidar com as pessoas politicamente e assim, não com interesse pessoal, mas com interesse do Estado, com interesse de Alagoas, com interesse da Uncisal. E aí eu transferi essa habilidade desenvolvida, agora recentemente com o CNPq, e foi necessário fazer toda essa política com as pessoas que eram as votantes e tentar encontrar um caminho, não um caminho de indicação, mas um caminho de propostas. E aí eu fiz propostas, o que é que me proponho fazer como representante do CNPq, e eu devo isso a essa trajetória minha dentro da universidade, que eu aprendi um pouco dessa política que você comentou, Mauro. E a gente não pode deixar de dizer que esse trabalho é o resultado de muita dedicação, de muito talento. Isso a gente não pode tirar da Uncisal nem de toda a sua equipe, né, professor? E aí destaco assim, quantas pessoas boas eu trabalho. Eu trabalho com um grupo que é incrível, que compra as ideias, porque às vezes as ideias elas emergem e assim, a princípio a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas as pessoas acreditam naquilo, então elas também são apaixonadas pelo que elas fazem. E eu acho que isso é o que faz a diferença para o LATEC, para o PPG-FON e para esse destaque que a Uncisal tem hoje no cenário local e também nacional. Professor, o que o senhor pode dizer, como a gente tem um público diverso, né? O que o senhor pode dizer para aquele estudante, independente da área, aquele que está na graduação, já pensando numa pós-graduação, que caminho que ele deve percorrer? Existe algum atalho que ele pode percorrer diante de toda essa sua experiência ou não tem jeito, tem que ir passo a passo? Eu acho que o primeiro passo fundamental para o planejamento, porque eu acho que a gente tem que começar assim, planejando a carreira acadêmica. Desde a graduação, você entra na graduação e começa a pensar quais são os seus desejos, o que você quer ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O brasileiro ele não está acostumado a fazer esse planejamento, em outros países a gente tem isso muito claro. Então a primeira coisa é tentar planejar, mas o planejamento ele passa sobretudo por ouvir o coração. Então, se você já não parte do ponto que é fazer o que você gosta e ama, todo o resto vai ser difícil, você vai desfazer aquele caminho e fazer um novo caminho, até que você se encontre dentro do caminho que é o seu coração. Então, seja atento, escute o que você quer, faça o que você ama e aí, a partir daí sim, você traça uma carreira. Você pode querer ser um pesquisador em carreira acadêmica, é uma possibilidade, mas você pode querer ser um clínico ou um outro profissional de uma outra área, que não é nem da área da saúde. Então, o ponto de partida é ouvir o coração e fazer aquilo que você ama. Daí para frente, tudo vai vir meio fluido no final das contas. E tem que perseverar? Com toda certeza. Se você não estiver fazendo o que você gosta, como vocês viram no meu exemplo no começo do primeiro bloco, eu fui atacado o tempo inteiro e confesso que em alguns momentos eu fiquei deprimido com tudo aquilo, com aquela rejeição inteira social. Eu, como fonoaudiólogo, querendo entrar no programa que não me aceita porque meu pai estava entrando junto comigo. Depois eu vou para um outro programa que não me aceita porque eu não sou psicólogo. E tudo isso vai sendo pancadas que você vai levando, você vai levar muitas ao longo da carreira, mas se eu não soubesse que era aquilo que eu amava, que é aquilo que eu tenho no meu coração, que eu quero para a minha vida, eu não teria conseguido superar esses desafios que vão surgir sempre. Que bacana. Professor, eu queria aproveitar também toda a sua experiência. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para frente, olhar para o alto, cabeça erguida e pensar no melhor, talvez até como negócio. A questão do empreendedorismo acadêmico. É fundamental falar disso, uma vez que a gente fala muito pouco disso no nosso país, né? Essa era outra coisa que era latente em mim. Eu sempre quis empreender e quando eu via as possibilidades, o conhecimento que estava na universidade, eu vi claramente que aquilo podia ser mais benéfico socialmente. Claro que a gente fez aquela mudança da universidade, do laboratório, priorizando resultados para a sociedade, mas ao mesmo tempo eu via conhecimento ali que poderia ser aplicado e também me beneficiar. E eu, particularmente, submeti um projeto de incubação de uma empresa dentro da universidade, que isso é possível, todas elas têm, trazendo essas ideias que eu tinha adquirido com a minha experiência. Então, eu acho que dentro do campo, do seu campo, da sua área de atuação, você é o expert naquilo, você pode contribuir efetivamente. E as universidades, elas têm as incubações, que no começo são muito importantes, elas vão dar consultorias, vão dar um espaço, e aí você pode utilizar essa estrutura da universidade para crescer junto com ela. E aí, a partir daí, em algum momento, a empresa sai dentro da universidade, a minha ainda está lá, está no finalzinho para sair, mas ainda está lá.
e traz mais benefícios ainda sociais do que a pesquisa. Quer dizer, então, que é uma outra área, um outro campo que o estudante pode percorrer? Não é verdade, professor? Porque o senhor falou de outros países, eu me lembro, eu sempre cito como exemplo isso, que perguntaram para 100 estudantes brasileiros o que eles queriam, eles disseram, ao término do curso de graduação, eles disseram, quando terminar eu quero trabalhar numa grande empresa. Aí fizeram a mesma pergunta para 100 estudantes dos Estados Unidos e a resposta foi, eu quero ter uma grande empresa. Então a gente tem que pensar grande, né, professor? E é interessante, viu, Mauro, porque na Uncisal eu acompanhei o processo de incubação de algumas empresas, algumas delas são de estudantes. A Uncisal, assim como outras incubadoras, elas recebem os estudantes. Então, se você é um estudante universitário, tem uma ideia nessa área que você atua, ou até diferente, mas uma ideia boa e inovadora, submeta o pedido à incubadora da sua universidade, porque lá você vai ter especialistas que podem lhe ajudar a transformar essa ideia numa empresa. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença, uma entrevista para lá de esclarecedora, fiquei muito feliz. E para encerrar, só queria fazer uma última pergunta, faria tudo de novo? Faria tudo de novo, é aquilo, Mauro, do começo, é o amor pelo que faz, eu faria tudo de novo, e quantas vezes fossem necessárias até eu ter força para fazer isso. Muito obrigado, leve um grande abraço para todo mundo que faz a Uncisal e já fica combinado para outras entrevistas. Obrigado, um abraço. Quero agradecer também a você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Que programa legal esse, hein, com o professor Pedro Menezes. Tenha uma excelente semana, tudo de bom para vocês e até lá. Tchau, tchau.